como utilizar recursos da terapia cognitivo-comportamental para ter uma rotina mais produtiva, mais eficiente e executar melhor suas tarefas. Eu recebi uma pergunta aqui no meu canal do YouTube, que eu até não vou compartilhar, porque a pessoa compartilhou ali algumas coisas íntimas, mas eu vi que a pessoa estava procurando, estava pensando, né, sobre o processo terapêutico, e a pessoa deixou transparecer na pergunta aquele receio que, infelizmente, é muito comum, de que você só deve procurar atendimento psicoterápico se você suspeita que tenha algum transtorno psiquiátrico. E assim, é muito triste que as pessoas tenham esse estigma por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas criam uma limitação desnecessária. A psicoterapia é um ambiente onde você pode aprender novos comportamentos, pode se conhecer melhor, pode corrigir alguns pensamentos seus, pode aprender a gerenciar melhor suas emoções, pode ter um suporte emocional que você não tem em outras áreas da vida e pode, portanto, evoluir em diferentes aspectos da sua vida. Se você acredita que você só pode ter esse suporte se você tiver um diagnóstico psiquiátrico, você pode acabar criando uma limitação para a sua vida. E o segundo problema que eu vejo nisso é que, ao pensar que você só poderia buscar psicoterapia caso tivesse um diagnóstico e que isso é algo ruim, a pessoa muitas vezes acaba alimentando um estigma desnecessário. Porque ter um diagnóstico psiquiátrico não deveria ser algo estigmatizante. Pelo contrário, é uma característica, uma condição. Que bom que todo mundo que possui um diagnóstico soubesse que tem o diagnóstico, recebesse um tratamento de sua confiança e pudesse aprender novas formas de comportamento. Infelizmente, nós ainda temos muitas limitações nesse aspecto, e uma delas é a própria discriminação. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm receio de procurar suporte, ficam desconfortáveis ao receber diagnósticos, lidam de forma ruim com isso, e as próprias pessoas à volta, familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, nem sempre respeitam também a pessoa que compartilha que descobriu um diagnóstico. Então, assim, infelizmente, essa pergunta ela revela também um pouco dessa preocupação. Então, eu acho importante compartilhar aqui que a psicoterapia, ela serve sim para você receber o suporte em relação ao diagnóstico. Em muitos casos, na psicoterapia, você vai descobrir indícios do diagnóstico, ou até mesmo irá confirmar uma hipótese diagnóstica, e mais do que isso, tendo ou não o diagnóstico, descobrindo ou não na psicoterapia, você irá receber ferramentas que permitirão você lidar melhor com essa característica. Mas, apesar de tudo isso, que é muito valioso, nem todo mundo que se beneficia da terapia precisa ter um diagnóstico psiquiátrico. Muitas vezes, a pessoa está passando por uma situação conflituosa na família, está em conflito, possui pensamentos contraditórios e quer organizá-los melhor, possui instabilidade emocional, possui hábitos ruins, quer treinar um novo comportamento, quer treinar uma nova habilidade, e a terapia irá compartilhar ferramentas para você lidar melhor com isso. Um exemplo clássico que a gente percebe são pessoas que procrastinam porque convivem com pensamentos de insegurança, de autocobrança, pensamentos que revelam autoestima baixa, uma crença disfuncional sobre elas mesmas. E aqui nesse vídeo, então, eu vou compartilhar 4 perguntas que são baseadas em estratégias da terapia cognitivo-comportamental que podem te ajudar a corrigir esses pensamentos e, consequentemente, ter um comportamento melhor, se expor e acabar evoluindo profissionalmente ou pessoalmente. Então, vamos imaginar que você seja uma pessoa com ambições profissionais, mas você está numa postura evitativa. Você não está se expondo, não está se desafiando. A primeira pergunta que eu recomendo que você avalie é: se eu me expor, qual é a pior coisa que poderá acontecer? Beleza, eu estou adiando abrir um CNPJ porque vem um pensamento catastrófico, vem um pensamento ruim e me diz que eu não devo fazer isso agora. Beleza. Se eu fizer isso, qual é a pior coisa que poderá acontecer? Eu vou contrair uma dívida impagável, as pessoas irão rir de mim, eu perderei a aprovação das pessoas, eu lidarei com críticas, com cobranças. Qual é a pior coisa que vai acontecer? Então você escreve com detalhes, né? Então, o que poderá acontecer e por que que você acredita que isso é uma coisa ruim? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais evidências eu tenho de que isso de fato poderá acontecer? 3, 4, 5 ocasiões no passado eu fiz algo semelhante e aconteceu isso. Então, eu passei a acreditar que se eu repetir algo
Se eu me expor novamente, isso irá acontecer de novo. Ou ainda, as pessoas à minha volta são muito críticas comigo, então, se elas criticam tudo que eu faço, logo, se eu me expor, elas vão criticar também. Enfim, você vai respondendo conforme o que fizer sentido para você. Terceira pergunta. Destas evidências, né, essas que confirmam o meu pensamento disfuncional, quais delas são modificáveis? Então, por exemplo, eu tenho um pensamento disfuncional de que se eu abrir um CNPJ, eu vou contrair uma dívida impagável, eu vou fracassar profissionalmente, eu vou criar uma bola de neve financeira na minha vida, eu não posso fazer isso agora. Beleza. Quais evidências, então, são modificáveis, né? Será que se eu me organizar financeiramente, eu consigo ter um colchão financeiro ali para pelo menos eu testar esse meu conhecimento nessa área por uns 4, 5, 6 meses? E se eu não tiver lucro, eu consigo pagar as contas ali sem nenhum grande problema? Então, essa é uma evidência modificável. Outra evidência modificável. Eu acho que eu vou fracassar porque eu não tenho experiência no mercado. Tá, mas eu não conheço ninguém que eu possa fazer uma mentoria, eu não posso ler, eu não posso estudar, eu não posso testar isso. Então, essa também é uma evidência modificável. E assim por diante. Aí você vai vendo, se você estiver acreditando que aquilo é ruim, baseado apenas em evidências modificáveis, então isso não é ruim, isso está ruim. Por isso é importante saber quais evidências são modificáveis. E a quarta pergunta, então, é, diante de tudo isso, o que exatamente eu posso fazer agora? Então, vamos lá, você tem um desejo, tem uma ambição, você deixa de executar porque você está acreditando num pensamento catastrófico, então essa é a primeira pergunta, né? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Segundo, você ainda acredita nesse pensamento e ele te paralisa porque existem algumas evidências e você já avaliou se essas evidências elas são modificáveis ou não, se elas merecem credibilidade ou não e assim por diante. Beleza. Então, com base em tudo isso, o que eu realmente posso fazer agora, comparando o que eu quero, o que eu acredito, o que sustenta aquilo que eu acredito e a realidade dos fatos? O que de fato eu posso fazer agora que me fará bem, que fará eu me sentir realizado? Muito provavelmente, após responder tudo isso, você vai ter uma outra visão, não só sobre você, mas também sobre a realidade, sobre o seu ambiente, sobre as suas possibilidades. E isso, embora seja uma coisa simples, muitas vezes já é o suficiente para você corrigir um pensamento disfuncional, testar um novo comportamento e ter resultados diferentes na sua vida. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha qualquer dúvida, queira acrescentar uma outra situação hipotética para eu explicar em outro vídeo como a gente poderia intervir, por favor, deixe aqui nos comentários que eu falo com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.